Então, a gente terminou o estudo 4 falando de um ambiente perfeito, de um lugar maravilhoso, de um mundo cheio de harmonia, mas como que as coisas começaram a dar errado? Esse é o estudo de hoje. Como que tudo começou a dar ruim? O que é pecado? O que essa conversa entre a mulher e a serpente nos ensina sobre, pode nos dizer sobre Deus? O pessoal O que costuma... aconteceu? Né? O que aconteceu? Porque a gente não vive nesse mundo perfeito, né? E o pessoal costuma ver esse texto e já fazer críticas assim, da forma como o texto aparece. Ah, serpente fala, o pessoal acredita que serpente conversa e tal. Então, a ideia é a gente ver, tá, beleza, vamos tentar abstrair a ideia da serpente falando, mas vamos tentar entender o que essa serpente tá, qual que é a função dela aqui nessa história, o que ela tá fazendo. Tenta entender a serpente mais como um personagem do que como uma serpente, literalmente, ali, aquele fantochinho falando, Eu já né? vi gente falando assim, isso é muito infantil. Como é que uma escolha alimentar pode deixar Deus zangado? Deus falou, você pode comer de tudo, dessa árvore aqui não. Por que que isso, faria com que o mundo que a gente vive, cheio de desgraças hoje... Isso porque quando a gente lê aqui o texto de Gênesis 3, embora a palavra aqui não apareça de maneira clara, mas as pessoas sempre usam o termo, né? O pecado original, né? Que é uma expressão teológica que foi cunhada a partir do que acontece aqui nessa história, né? E as pessoas, elas sempre têm uma imagem, assim, do pecado como um ato, um comportamento. Então, a gente avalia o tamanho do pecado e das suas consequências de acordo com aquele ato que é realizado. Então, porque você disse aqui, né, tem no texto, né, no comentário que é o texto que você estava falando, que eu achei interessante, como você colocou, como que uma escolha alimentar pode causar tanto estrago. Porque, olhando aqui o que acontece, é tudo muito inofensivo, é tudo muito infantil, como você mesmo disse, né? Comer uma fruta, que é uma coisa que não tem problema nenhum. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente deveria de comer mais frutas, inclusive. Né? Faria bem pra gente, né? Se a gente comesse mais frutas. Como que comer uma fruta pode trazer tanta coisa ruim? Segundo, é uma informação que não tem... Enfim, só uma curiosidade. Segundo a tradição judaica, o fruto seria a videira. A tradição cristã seria a maçã. Mas, assim, o que dá mais pistas pra gente, quem sabe, seria o figo. Porque eles já depois vão se usar a fazer folha de figo. As folhas da figueira, né? Mas, segundo alguns, seria o coco. Essa é uma piada muito ruim. Eu acho que foi o mamão. Cá entre nós, né? Mas o que é interessante é que, só uma curiosidade aqui, né? Essa tradição cristã da maçã vem por causa da Vulgata Latina. Porque a palavra traduzida por mal... ela é muito parecida com a palavra maçã, malus, em latim. Então, por causa disso, fruto do mal, a palavra fruto, na versão mais antiga da Vulgata, não a Vulgata que é usada hoje, né? A Vulgata que tem origem na Vulgata Clementina, mas a Vulgata antiga trazia a palavra malus para fruto. Que é aquela tradução para o latim que a gente exatamente, que a gente comentou nos estudos anteriores, né? Então, como é muito parecida a palavra mal e maçã, acabou o fruto nos meios cristãos se tornando a maçã, né? Mas eu acho interessante isso que você estava falando, Marcelo, que a gente entra aqui com a ideia de pecado, porque começa a introduzir essa ideia, né? E a gente tem uma noção bem errada de pecado. Normalmente a gente faz uma associação muito moral, assim, no sentido de o que é bom não é pecado, o que é mal é pecado. Tem uma relação moral, porque a gente entende que o Deus bíblico é um Deus moral, e a gente fala o fruto do bem e do mal. Então, tem uma relação moral. Mas a gente vê que é um conceito, mais do que simplesmente um conceito moral, é um conceito religioso. Então, não é só uma questão de certo e errado, vai além disso. É uma questão de como você se relaciona com Deus, né? Então, não estou falando que você pode fazer a coisa que é má, que não é pecado. Pelo contrário, estou falando que o conceito é mais abrangente ainda do que só o certo e errado na nossa sociedade. Porque a gente não pode impor um conceito de pecado para quem não é religioso, porque o pecado é um conceito religioso, não é um conceito moral. Né? E não dá para você pegar e pegar tudo que é certo e errado e colocar dentro do conceito de pecado dentro de uma comunidade religiosa, que é mais do que isso. Então, aí entra a questão. Deus tinha colocado uma
uma liberdade. Vocês podem comer livremente qualquer fruto do jardim, mas desse fruto vocês não vão comer. Esse fruto é separado. Esse fruto aqui não é para vocês. Então, aí você tem mais do que a noção de o comer ser errado, mas que o ato de comer é uma afronta direta ao que Deus tinha falado, né? Então, não é nem uma questão de que comer a fruta é ruim, né? Sim. Mas é a questão de que o que aquela fruta significa dentro daquele contexto, né? E a árvore, ela é colocada no meio do jardim. Deus falou assim, olha, você pode comer livremente, né? Comendo, comerás. Esse comendo, comerás, ele indica aí a graça de Deus, porque é algo abundante e não é o homem que leva alimento para o seu Deus, é Deus que oferece de graça. O primeiro presente que Deus dá para o ser humano é a comida, né? E ele é minimizado nesse discurso, porque a serpente que aparece ali, ela fala, né, ela é a mais sagaz de todos os animais, ela tem um discurso muito sinuoso, assim, muito ardiloso, muito, resbala esse discurso dela, porque ela chega para a mulher e fala assim, olha, é verdade que Deus disse que não é para você comer de nenhum fruto que está no jardim? Então ela usa dois negativos, né? Não e não. Quando você faz esse tipo de discurso no português, não tem como você dar uma resposta de sim ou não. Você tem que ficar um tempinho ali para explicar, né? Então, é isso que a Eva faz. Ela fica ali um tempinho para conversar com a serpente para dizer, não foi isso que Deus disse. Deus disse que só o que a gente não deve comer da árvore do meio do jardim. E nem tocar no fruto. E nem tocar. Ela coloca algo a mais do que Deus não falou. E ela minimiza o comerás. Ela fala assim que a gente pode comer. Então, ela minimiza a graça de Deus e ela coloca algo que Deus não disse. No judaísmo, esse não pode nem comer nem tocar é chamado, é visto hoje como um mandamento rabínico. Então, é como se ela colocasse, olha, isso daqui não pode, não posso tocar aqui. Então, eu vou colocar tipo uma cerca em volta daquilo que não pode, porque se eu não chegar naquela cerquinha que está aqui, eu não vou chegar naquilo que não pode. E é mais ou menos esse pensamento que acontece, por exemplo, na época de Jesus. Na época de Jesus, você não podia nem cuspir no chão no sábado, porque, segundo o pensamento ali daquela época, se você não quebrar as pequenas coisas, você não vai quebrar os grandes preceitos. Então, eram colocados milhares de cercas em volta de um mandamento, em volta de uma ordem de Deus, para que você não chegue a quebrar aquilo que Deus falou. Então, é exatamente isso que Eva faz. Ela coloca algo que Deus não falou e ela minimiza algo muito importante, que é a graça de Deus. Já vai mudando as ênfases, né? Deus falou, te dei uma coisa muito boa, você come livremente, que é essa expressão no hebraico, que tem essa expressão dupla, né? Comendo, comerás. Você pode comer livremente. Aí quando a Eva vai falar, não, Deus disse que a gente pode comer. Já tirou a ênfase da liberdade que você estava falando. Depois, na parte que era o que não poderia, né? Ela aumenta, né? Ela põe uma ênfase no que é proibido e tira a ênfase do que é permitido, né? E, assim, interessante é que nesses dois diálogos, tudo aquilo que Deus disse está sendo distorcido, né? Tanto pela serpente quanto por Eva, né? Então, a gente começa a perceber que o princípio aqui por trás da tentação não é falar o que Deus não disse, mas é você colocar o discurso de Deus de alguma forma levemente distorcido, né? É assim que a gente percebe a grande sedução, tanto aqui como andando páginas e páginas e séculos depois na tentação de Jesus no deserto, quando ele é tentado por Satanás. Da mesma forma, ele é tentado com trechos da Escritura, com frases que são atribuídas a Deus também, né? Não é assim que é dito? Não fala desse jeito? É como você falou aqui. É sempre aquela pergunta que vai dar margem a uma contra-resposta, que vai dar uma argumentação contrária àquilo que é colocado. E é com base nessa discussão, nessa argumentação, com essa distorção sutil daquilo que Deus disse, daquilo que Deus não disse, a introdução de outros conceitos, de outros mandamentos, de outras regras. É nesse ambiente que a tentação mais sedutora, eu acho que a mais forte, ela acontece. Tanto aqui como lá também no deserto da tentação e também na nossa vida, né? Porque se alguém chega e apresenta uma negativa muito clara, aquilo que eu tenho como crença, aquilo que eu tenho como fé, aquilo vai, de alguma forma, bater numa barreira, numa parede que eu posso construir para poder impedir que determinado argumento
consiga entrar, consiga me convencer. Mas se a coisa ela vem de uma forma sutil, se ela vem de uma maneira assim levemente distorcida, se ela vem propondo uma contra-argumentação, eu sou muito mais facilmente enredado por um pensamento assim. Começa com alguém, me esclarece aqui, não era isso aqui que Deus tinha falado, e começa a sair. Mas é assim, não é desse jeito? Talvez não seria assim? Quem sabe se você pensasse dessa forma, não é? Uhum. Então, é com base nessa sutileza e pequenas distorções, não grandes conceitos, assim, que a tentação ela vai conseguindo minar as bases, né? Conseguindo encontrar terreno. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ideia do... Agora voltando para a ideia do fruto, da ideia de comer em si, eu acho super interessante o texto bíblico usar a ideia de você comer um fruto como uma representação de você mudar a sua natureza. Você deixa de ser o que você é a partir daquilo que você comeu. Você deixa de ter a natureza que você tem, né? Porque o ato de comer é um ato que não volta, né? Você pode dá para regurgitar e tal, mas depois que você comeu, digeriu, aquilo faz parte de você, não volta mais. Você não consegue descomer o que foi comido. Você é parte daquilo, aquilo é parte de você, né? E é muito interessante que a ideia de você ser exposto ao pecado, ao mal, ela tem muito disso, que é uma coisa que meio que você não consegue voltar atrás. Aí eu lembro, por exemplo, de uma pessoa que tinha problema de alcoolismo, né? Então, ela saía com a mãe dele, que é uma senhorinha de 90 anos, pedia uma cerveja e um suco de laranja. Aí o cara sempre colocava a cerveja para ele e o suco de laranja para a senhora. Não, inverte, ao contrário. Ele estava falando que hoje ele não pode nem dar uma bicadinha numa cerveja, porque para ele, já remete toda uma coisa, ele tem aquele vício, então ele não pode mais tocar naquilo, porque faz parte dele, ele não consegue voltar a ter inocência. Eu, por exemplo, eu nem bebo. Então, se pedissem para eu tomar uma cerveja, eu ia tomar aqui e ia achar ruim, porque não estou acostumado com gosto, não ia dar nada, né? Mas para quem já caiu nessa coisa, aquilo não dá para voltar atrás. Então, se colocar uma droga aqui, hiperviciante, na minha frente, aqui na nossa mesa, não vai acontecer nada. Todo mundo vai olhar, não significa nada pra gente. Mas para quem tem um vício com aquilo, para quem já comeu desse fruto, ele não consegue voltar atrás, né? Faz parte dele já. Ele vai olhar aquilo e aquilo vai mexer com ele de algum jeito, né? E isso que você colocou aqui é bem interessante, porque o que a gente vê aqui é uma ruptura da essência da humanidade, né? Aquele estado de plenitude, de integração do homem com a natureza, consigo mesmo, com o próximo, com Deus. Mas tudo isso foi será, rompido. pastor Marcelo Rezende? Pensa bem, o que a serpente promete, ela cumpre. Ela fala assim, olha, se você comer, os seus olhos vão se abrir. Os olhos se abriram, de acordo com o texto. Deus disse que morrendo morrerás, que você certamente morrerás. Mas a serpente estava comendo, ela não morreu. Eva comeu e não morreu. Então, isso quer dizer, a serpente cumpre as suas promessas. O que Deus prometeu, não aconteceu. Mas a serpente disse, vocês serão como Deus. E aí que está a grande sedução. Sabe? É você querer ser como Deus. E interessante que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é basicamente uma troca por alguma coisa que eles já tinham. De certa forma, já era. Que eles já eram, né? Prometeu dentro da esfera um negócio, humana. vendeu uma ideia. Vendeu uma coisa que eles já tinham, eles pagaram por aquilo que era deles, eles perderam aquilo que eles já tinham como posse deles. Já. Os olhos se abriram, mas foi uma coisa bem ruim. Foi. Não se abriram para ver uma coisa muito boa que não, eles passaram a ver um ao outro agora com vergonha. Agora eles passam a olhar um pro outro e ver que eles estão nus e a nudez passa a incomodar, né? Então os olhos se abriram, mas não do jeito que eles pensavam, né? Uma coisa que eu acho aqui interessante nessa questão de ser como Deus, né? Como fala aqui, que a gente pensa o pecado como comportamento. É o que a gente estava falando aqui. Geralmente é assim, né? Todas as definições, todos os critérios morais que se usam, são utilizados para classificar o pecado e as nuances do pecado, a abrangência do pecado e a gravidade do pecado, na maioria das vezes, elas são classificadas com base em questões morais, né? A gente pensa dessa forma. Então, o pecado ele é visto por muitos como comportamento. Então, as pessoas elas falam assim, eu quero mudar minha vida, quero deixar de pecar. Então, você faz uma dieta de atos, de comportamento, e você pensa assim, olha, eu estou vencendo o meu pecado. Faz um detox, né? né? Você faz um detox. E como é que você faz um detox? Na maioria das vezes, a pessoa ela faz uma jornada de oração, ela entra ali
numa espécie de mudança de hábitos ali espirituais, né? Para poder obter ali força para resistir àquela tendência do comportamento dela. E ela começa a olhar na vida e por um tempo isso até funciona, né? Poxa, que legal, eu estou vencendo aqui o pecado. Mas pecado, segundo aqui o texto de Gênesis, não é só o ato, é uma questão da essência, como você falou. É uma mudança da natureza. Mudou a forma de ver, mudou a forma de ser, mudou a maneira de se compreender, mudou a maneira de compreender o mundo, de entender o relacionamento com Deus. Essa mudança, ela é estrutural, ela não é comportamental. Uhum. O comportamento é resultado disso. Tanto que tem essa consequência de agora eles se veem o corpo do outro de uma outra forma, né? Sim, que agora eles sentem vergonha. Sim, e aí o que eu vejo aqui, segundo isso na Bíblia, esse pecado, embora seja aqui um ato simples, né? Quase que como infantil, comer uma fruta, serpente falando e tal, mas isso aqui se torna um paradigma da essência de todo pecado que é reproduzido na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Porque o que é o pecado na sua realidade? É o fato de você deslocar Deus do centro de importância na vida e colocar o eu. Então, assim, eu quando peco, eu quero ser Deus. Aí você fala, pô, mas como que eu quero? Eu posso ser qualquer coisa na vida, né? Eu posso querer ser astronauta, ser médico, ser qualquer coisa. Mas eu nunca quis ser Deus, né? Uhum. Nunca coloquei isso como item meu. Quando eu crescer, eu quero ser Deus, né? Aquela coisa diabólica, assim. Não, a gente nunca pensa isso. Mas na prática, quando você coloca a vontade de Deus no segundo plano para colocar um desejo seu acima daquilo, você se faz Deus. E muitas vezes nós manipulamos Deus de acordo com os nossos desejos, não é? A gente, nessas buscas assim, de oração, de consagração, de alguma forma de tentativa de mostrar para Deus que somos bonzinhos, nós fazemos aquelas barganhas, né? Eu quero, de alguma maneira, tentar Deus a fazer aquilo que eu desejo, não é mesmo? Então, isso é inverter completamente quem é o Senhor e quem serve, quem é o centro da vida. Então, aqui no Éden, a gente tem aqui esse modelo. E é interessante que diz que no versículo 6 do capítulo 3, diz que a mulher ela viu que a árvore ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, são três realidades aqui que são atribuídas no ato de Eva olhar e tomar a decisão, esse processo decisório dela de pecar. Então, diz que ela viu que a árvore era boa para comer, algo ligado ao sentido, ao tato, ao paladar, era bonito de ver, esteticamente ela era agradável, né? E diz que era boa para dar entendimento. Era um meio de alcançar alguma coisa que ela desejava ser, que ela desejava obter. No caso aqui, ser como Deus. E é interessante que quando a gente lê o texto de 1 João capítulo 2... Já lá mais pro final lá no final da Bíblia, né? Muito tempo depois, João escrevendo já no final da vida dele, depois de ser discípulo de Jesus, já idoso, ele diz assim... No capítulo 2, 1 João 2, verso 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e olha o que ele fala, os desejos da carne, aquilo que tem a ver com o corpo, com a vontade, com os sentidos, os desejos dos olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que agrada, aquilo que desperta esteticamente uma sedução na gente, e a soberba da vida, o caminho do orgulho, a forma de obter alguma coisa que eu quero, que me engrandeça. Entende? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele fala, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente vê aqui nesse texto dele, ele usa exatamente aquilo que é descrito aqui em Gênesis capítulo 3, para atualizar isso na nossa vida. Quer dizer que o processo é o mesmo, até hoje. Se repete constantemente na nossa existência, independente de qual seja a minha decisão, porque é o que a gente está dizendo, isso está atrelado à nossa essência, não simplesmente a uma questão de um ato. E o que os verbos que são usados, né, tipo, você falou ali que ela tem esse desejo de ser Deus, né? Quem está falando ali no início, né, quem vê que é bom é Deus. Eva, ela viu que era bom, era agradável aos olhos, ela toma, então ela tem o mesmo movimento de Deus. É realmente isso que você falou, pastor Marcelo, a gente tem essa noção quando você está falando de tirar Deus do centro, porque antes era Deus que falava o que era bom, que via o que era bom, que chamava o que era bom.
Agora Eva se coloca no lugar de Deus. Não, eu que vou chamar o que é bom. Eu sabia que a Akeldon ia fazer esse comentário agora. Já E tá daí, pensando, ela vai comentar. e aí a gente vê, por exemplo, por que esse discurso é tão sedutor? Porque realmente, né, tipo, o resumo, né, do que a gente conversou aqui. Porque é um discurso baseado em meias verdades. Mistura o que Deus falou, não exatamente o que Deus falou, com outras coisas. E te promete algo que você já tem. Então, se a gente for ver outros exemplos na Bíblia, né, quando Jesus ele conta, né, ali a história do filho pródigo. O filho pródigo chega pro pai e fala assim, olha, eu quero a minha herança. Basicamente, ele fala que ele quer que o pai morra. E ele sai para uma terra distante. Então, o pecado é uma ilusão, né? Tipo assim, a terra distante é melhor aí do que esse lugar aí que você tá morando. Daí, quando ele tá na terra distante, ele descobre que o lugar bom mesmo era junto do pai. Porque lá ele comia com fartura. A terra distante é uma terra de fome. Então, o pecado, ele sempre veio meio sinuoso. Ele sempre tá ali atrelado com as nossas vontades. E a partir do momento que Eva se coloca como Deus, como árbitro ali, ela já coloca a gente no mundo de Eclesiastes, que é um mundo de ambiguidade. Você não tem certo e errado. Você tem tudo muito, muito misturado. Bem, essa ideia de Guimarães, né? Tudo é muito misturado. Bem e mal são todos misturados. Porque a gente não tem capacidade de arbitrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esse mundo é um mundo de ambiguidade. Então, eu já vi alguns estudos sobre Gênesis, que não são estudos cristãos, que falam assim, na verdade, que o que o homem fez ali de escolher, porque Eva come, ela dá pro marido, o marido ele nem discute, ele só come, né? nem questiona, só come. Então, tem até alguns estudos judaicos que falam que Adão, na verdade, estava do lado de Eva. Então, ela só toma o primeiro passo, ele está ali do lado. E daí, ele come. Então, na verdade, o que eles fizeram foi um bem, porque eles deram acesso ao conhecimento, eles questionaram, eles abriram o mundo para esse conhecimento do que é abrir o mundo para o conhecimento da realidade. Mas assim, ó, sinceramente, eu preferia não ter comido, não ter conhecido essa realidade, porque é muito ruim. Exatamente. Voltando ao exemplo do vício, tem coisas que é melhor ser ignorante. Eu prefiro ser ignorante em relação à experiência de um vício, porque eu sou livre por ser ignorante em relação a isso. Porque eu posso passar por um lugar onde tem coisas que viciam e aquilo não me afeta, eu posso me controlar totalmente, porque o vício, porque o conhecimento da experiência daquele vício faz a pessoa perder a liberdade dela. Então, tem vocês veem que tem vários fundamentos, por isso que a gente está passando mais tempo em Gênesis. Tem vários fundamentos aí, temas essenciais, liberdade, essência, pecado, o que é Deus, o que é o homem, que estão aqui nesses primeiros 3 capítulos da Bíblia, né? Para o pessoal ficar tranquilo que a gente não vai ser cada estudo um capítulo, alguns versículos de um capítulo de Gênesis. Né? Mas é bom a gente parar, porque aqui tem muita coisa fundamentando. E aí a pergunta que fica agora é, se eles mudaram a essência, se eles deixaram de ser o que eles eram, se eles deixaram de pensar como eles pensavam, se os olhos se abriram agora para uma outra realidade, e agora faz parte deles esse fruto que eles comeram. Como que volta atrás, Akel? É só enfiar dedo na goela e vomitar e tá tudo certo? E agora como que resolve a questão? Então, a questão ela vai ser resolvida no final ali do capítulo 3, né? Mas só para a gente terminar de falar sobre o que aconteceu, a gente já vai ver que o homem ele começa a reclamar com Deus, né? Porque Deus ele chega e ele fala assim, onde você tá? Adão, onde você tá? Daí ele fala assim, olha, quem te fez? Daí ele fala assim, olha, eu te vi nu e me escondi. Quem te fez você saber? Quem contou para você que você estava nu? Quem colocou um intermediário entre nós? Que falou para você isso? Uhum. Então, alguém é colocado um intermediário aqui entre o relacionamento de Deus e a humanidade. Não é mais um relacionamento direto, tem um intermediário. E daí, o homem, ele fala assim, olha, você me fez nu. Ele coloca a culpa em Deus e coloca a culpa na mulher. E a mulher que você fez pra mim, ela me deu do fruto e eu comi. A mulher que você fez... Que você me fez. Você me fez nu. Então, como você... Tipo, você é o culpado de ter me feito nu. E a mulher que você me deu, colocou o fruto e eu comi. E daí ele fala assim, perguntou pra mulher dela, não, foi a serpente que você fez, que me enganou e eu comi. E Deus, ele não... Apesar de tudo isso que aconteceu, ele não amaldiçoa
a mulher e o homem. Ele amaldiçoa a terra e a serpente. Então, a mulher, ela vai continuar ali, tipo, tendo a mesma... enfim, as mesmas... o mesmo propósito ali e tal, só que vai ser muito mais difícil. O homem também. Então, ela fala assim, que ela vai ter mais esforço nas gravidezes. Essa palavra em hebraico que é usada. Então, que agora vai ser... multiplicadas, que seriam multiplicadas. Então, tipo, ela vai ter dor nessa gravidez, vai ser mais difícil. Eu acho tão bonito isso. Bonito do ponto de vista de construção do texto, né? Porque o ato de gerar a vida, agora ele não vai ser uma coisa prazerosa, vai ser uma coisa dolorosa. A mulher gerando uma vida agora vai ser uma coisa que vai dar muita dor, vai ser muito sofrimento, né? Tem uma coisa muito simbólica nessa ideia, né? E é muito bonito isso. E até fico pensando, né, nos meus pais, quanto trabalho que eu dei para eles. Então, gerar a vida não é algo legal, assim. Não é algo assim tranquilo, né? Tem a parte bonita, mas agora vai ser mais difícil. Vão ter mais obstáculos aí. E a gente também pensa na teologia do trabalho aqui, né? Porque agora a terra vai continuar sendo cultivada por Adão ali, pela humanidade. Só que agora vai ser com suor, vai ser com um esforço. E algumas pessoas daí colocam, né? O seu desejo agora da mulher, né? O seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Isso eu não vejo como imperativo de Deus, como uma ordem de Deus. Isso eu vejo que é uma consequência. Tipo, agora o mundo vai estar mais difícil. O relacionamento entre vocês, entre você, qualquer tipo de relacionamento, vai ter esse negócio de dominação. Vai ser muito mais difícil. Algumas pessoas dizem, então, agora a mulher vai ter que ser submissa. Só que eu fico pensando assim, né? Ninguém fala assim, agora vamos fazer o parto da mulher ser o mais doloroso possível, porque Deus falou que ia ser mais doloroso. Agora... Tem que suar muito para trabalhar. Agora não vão fazer nenhum maquinário agrícola, você não pode usar handap, você não pode usar nada, porque tem que ser do jeito mais difícil. Ninguém fala isso, mas para a mulher você fala, não, agora você vai ter que ser... dominada. Então, isso não faz sentido, né? Mas apesar, enfim, eu acredito que Deus ele fala isso porque ele sabe que a mulher vai enfrentar. Ele sabe que hoje, por exemplo, ser mulher não é algo fácil, é algo muito difícil. Ser homem também deve ser muito difícil. Mas estou dizendo assim que agora as relações vão ser muito mais complicadas, que as coisas vão ser muito mais sofridas. E apesar desse discurso de morte, Deus vira para a mulher, ou melhor, o homem vira para a mulher e ele dá um nome para Eva de vida. Apesar do discurso de morte, Adão olha para Eva e dá o nome de vida. Por que ele dá o nome de vida? Porque, além de tudo isso, você tem o versículo 15 aqui do capítulo 3, né? Que mostra aqui um outro olhar. Eu vejo aqui em todo esse discurso, essa conversa que Deus tem com a humanidade, não um Deus que castiga. Porque é o que as pessoas pensam assim, né? Deus está castigando. Você disse uma coisa muito interessante, Rony. Você falou assim, uma vez que você muda, como é que você volta? Né? Não volta, porque você muda o olhar. O que aconteceu com o homem é isso. Jesus diz no Evangelho, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se o seu olhar for mau, tudo vai ser mau. E esse olhar mau do homem altera a própria estrutura da natureza. Né? Na física quântica existe um princípio, né? Que o olhar do observador altera o posicionamento da partícula, né? Você olha e de olhar muda, né? O olhar do homem muda a natureza das coisas. É um negócio, assim, muito doido que acontece aqui em Gênesis 3. E muda fisicamente, né? Que a Terra produz espinhos e cardos, tudo, né? Vai alterar tudo. Então, assim, há aqui o desequilíbrio total. O homem tem medo, ele começa a sentir aquela rachadura existencial dentro dele, ele culpa a mulher, ele culpa a Deus. Né? O princípio da mudança, o princípio da transformação seria uma manifestação de arrependimento pelo erro cometido, mas não é o que a gente vê aqui. Porque Deus fornece para o homem todo o caminho para que ele olhe e fale assim, olha, eu errei, eu pequei. Mas ele não assume a sua própria responsabilidade, né? Então aqui a gente vê o nível desse desequilíbrio e Deus vai colocando e elencando as consequências de tudo que vai acontecer. Então, por causa disso, desse caminho que vocês trilharam, por vocês romperem a ligação essencial que vocês tinham comigo e a harmonia que vocês viviam. Então, o desequilíbrio vai ser relacional, espiritual, natural, tudo isso acontece aqui.
Mas por que no meio de tudo isso, Adão olha para a mulher e chama ela de vida? Chama ela de Eva. Gênesis 3,15 tem um texto que ele é conhecido no meio cristão como proto-evangelho, eles chamam assim, né? Que é enquanto Deus está falando para a serpente. Exatamente. Amaldiçoando, né? Amaldiçoando a serpente, né? E diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O texto de Gênesis 3 não traz essa identificação. Essa é uma identificação que outros textos bíblicos farão. Principalmente o livro do Apocalipse. Uhum. Aliás, só fazendo um parênteses também, sim, a própria serpente também é assim, né? Ela fica jogada sim, ali em Gênesis 3, depois em Apocalipse 12 vai falar a antiga serpente, que é o dragão, que é Satanás. O diabo e tal. Satanás. Então, a gente tem coisas que, isoladamente em Gênesis, elas ficam assim muito misteriosas. Sim. O que isso quer dizer? Então, dentro de toda uma tradição bíblica, depois quando você vai em Apocalipse, ele dá uma interpretação para aquilo, a gente segue essa interpretação, né? Sim. Mas só para saber que as coisas dentro da Bíblia como um todo não ficam tão soltas, Sim. né? E o Apocalipse capítulo 12 vai olhar para esse texto de Gênesis 3,15 e vai fazer uma construção em cima dele. Porque aqui nós temos 3 elementos, 3 personagens: a serpente, a mulher e o descendente da mulher, que aparece aqui. E lá no Apocalipse 12 você tem o dragão, que é a antiga serpente, você tem uma mulher que gera à luz um filho, e esse filho é perseguido pela serpente, perseguido pelo dragão, né? E aqui ele diz no texto: colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, os que farão a sua vontade, e o descendente dela. E é curioso aqui que a palavra para descendente, aqui a minha tradução traz descendente. As traduções mais antigas da Bíblia, naquela linguagem mais antiga do português, né? Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, traz a palavra semente, que é uma tradução da palavra zerá, que normalmente é utilizada para se referir ao sêmen do homem. Então aqui você já tem uma linguagem assim simbólica, meio que... o texto fala mais do que aparentemente ele diz. Então, um descendente da mulher viria de maneira sobrenatural. Esse descendente que viria dela, ele feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar dele. Então, um embate aconteceria entre esse descendente futuro da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A gente sabe muito bem que quando uma serpente ela é pisada na cabeça, ela morre. Uhum. Ao mesmo tempo, quando uma serpente venenosa te pica, você também morre. Então, aqui, você tem um embate entre esse descendente da humanidade que viria. Ele teria o poder para poder acabar com esse mal representado pela serpente. Mas como isso aconteceria? Com a morte, ele mataria a serpente. Com a morte dele, a serpente morreria. E a serpente seria destruída completamente assim. E lá o livro do Apocalipse, olhando para Gênesis 3,15, fala exatamente isso. Porque diz ali que esse filho da mulher é o Messias, né? Que viria da humanidade, nasceria da humanidade. Ele entra em luta com o dragão e diz que é pelo sangue dele que a vitória ela é conquistada. Então, assim, claro que o Apocalipse faz uma outra leitura muito mais aprofundada aqui do que a gente vê como elemento bem assim esparso, como você colocou aqui em Gênesis 3,15. Mas quando essa profecia é feita, quando Deus fala para a serpente, aí ele volta para a mulher, ele anuncia para a mulher quais seriam as consequências dela, e Adão olha e fala: você vai ser vida, porque você vai ser a mãe dos viventes. Então, através ali desse ato de você dar à luz, virá a esperança da vida para a gente, né? Bom, gente, eu acho que de forma... Não sei se você quer ainda complementar alguma coisa, Akel. Não, só tô pensando aqui se existe... As pessoas falam muito desse ideal edênico, né? Uhum. Não tem como viver no ideal edênico. Não tem mais como andar por aí pelado comendo fruta. E até a gente vê, por exemplo, assim... é a família, vamos voltar ao ideal do Éden. Lógico que tem coisa assim... O ideal do Éden, onde homem e mulher eram vistos como iguais. Isso seria bom, tipo, da gente resgatar. Mas o viver como no Éden não tem como. As pessoas pensam, né, tipo assim, a família nuclear, onde o homem deixa pai e mãe. Mas não é isso que acontece, né? Nenhum dos patriarcas faz isso, né? Eles vão ficando na casa dos pais. E é isso que acontece. E as pessoas vão vindo. E tem as famílias tudo, pais e filhos, né? Tudo errado. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus, ele tinha Lázaro... Eram 3 irmãos, né? Maria, Marta e Lázaro.
Daí agora você olhar, não, Deus disse que não é bom andar só, você precisa casar, porque o ideal do Éden. Daí olha, mas até Jesus tinha os amigos lá que moravam os 3 juntos. Tava muito esquisito, né? A gente vê muito disso, né? Essas pessoas que querem... Eles olham o texto de Gênesis 2, Gênesis 3 e pregam essa busca, essa volta para o Éden, né? No que diz respeito ao comportamento e alimentação. Como se pecado fosse simplesmente ato, como a gente colocou aqui. Então as pessoas falam assim, olha, eu vou comer a dieta do Éden. Eu vou me alimentar como o homem se alimentava lá no Éden e eu vou construir relacionamentos que reflitam aquilo que era a prática do Éden. Mas a gente está vivendo fora do jardim. E nós somos filhos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, tudo aquilo que a gente faz é marcado pela ambiguidade. Tudo aquilo que a gente vive nos relacionamentos, no comportamento, na moral, é ambíguo. Todos os nossos desejos são ambíguos. Nós não nos conhecemos. Por isso que a gente faz terapia, né? A gente não se conhece. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Eu não posso olhar para alguém e falar assim, olha, isso que ele fez é algo absurdo. Eu nunca faria algo assim. Mas você não sabe o que está por trás da realidade vivida, daquilo que é a experiência de vida de alguém, para você olhar e falar, eu nunca faria tal coisa. Eu não posso falar isso de mim, porque nós somos todos ambíguos. Por isso que essa questão do pecado, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E essa ruptura é muito mais incompreensível, sabe? Do que a gente pode colocar assim, por definições simples. Por isso, todas essas buscas de voltar ao ideal do Éden, eles acabam gerando um comportamento que vai fazer com que você consiga viver aquilo por um trecho, por um período, mas logo você vai cair de novo. E a gente vai vivendo assim. Então, tudo que a gente vê, que eu vejo, né? Eu não digo tudo, né? Não vou generalizar aqui, mas muito do que se vê em vários movimentos de reavivamento espiritual religioso, ele só arranha o verniz do comportamento. Não vai na essência, porque as pessoas ficam nisso daqui, não é? Então, assim, pecado é uma coisa tão séria que diz aqui o texto que ele causa morte. E por que ele causa morte? Porque ele é uma ruptura com a fonte da vida. Não é simplesmente um comportamento, não é mesmo? Adão não morreu aqui, não foi fulminado, não foi destruído ali por vários motivos de misericórdia de Deus. E até você falou aqui, né? A serpente comeu e não morreu, Eva comeu e não morreu. Então, mas houve morte no Éden naquele dia. Porque diz aqui o final do texto que o homem sai do jardim com uma roupa, ele cobriu a sua nudez com folhas de figueira e ele sai com uma roupa de pele. Ele sai com um casaco de pele do jardim do Éden, né? E não tinha loja, shopping para você comprar casaco de pele. Aquilo teve que vir de alguma vida que pele foi sacrificada. Né? Não tinha isso. Então, de alguma forma, esse conceito do substituto, eu vivo porque alguém pagou o preço, eu vivo porque o pecado não é brincadeira. E essa ruptura, o caminho para se voltar para o Éden, para você poder experimentar o Éden, não é com base naquilo que eu decido, naquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, né? Como se simplesmente comer de uma forma ou viver determinado tipo de relacionamento, voltei ao Éden. O negócio é muito mais profundo. É muito. Você tem aqui a morte de um substituto que vai possibilitar você ter vida, para ter um caminho para você voltar. Eles olham para o futuro, ansiando um dia que esse descendente da mulher se manifeste, para que o mal da serpente seja realmente destruído, para que aquele estado edênico possa ser restaurado. Então, quer dizer, está para além do que eu posso fazer. Com certeza. Muito mais além. Inclusive, no próprio texto, né, a gente acaba essa história com o homem e a mulher sendo expulsos do Éden, né? E no caminho do Éden, no caminho para a árvore da vida, que é um outro elemento que a gente não consegue entrar aqui em todos os elementos do texto, mas tem 2 árvores, né? A árvore da vida, que ele representa a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela meio que vai desaparecendo da narrativa e o foco fica na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Como se fosse uma mudança também de foco do próprio centro da história. A gente para de se preocupar com a imortalidade, agora a gente vai falar sobre a moralidade, sobre o bem e mal, sobre pecado, sobre todas essas coisas, né? E no final, quando o homem é expulso, é colocado um querubim, né, um anjo, e uma espada de fogo guardando o caminho da árvore da vida, que é também uma imagem muito interessante. Quer dizer, você não vai voltar, meu amigo. Você foi expulso do jardim, não tem como você voltar. Tem um elemento sobrenatural impedindo a sua volta para o jardim. Você não pode mais
comer do fruto da árvore da vida. Agora a sua vida agora é fora do jardim. E aí a gente pensa, não tem como construir, não tem como consertar aquilo que foi quebrado. A única solução é a recriação. É você fazer o mundo deixar de existir e criar ele de novo, né? E é meio que essa solução que vai aparecer no texto bíblico lá no final. A gente vai falar disso nos próximos estudos, mas não tem como consertar o que foi quebrado na saída do Éden. E não tem como viver isso. Não tem como fingir que a gente não tem. vivendo. Então, o máximo que a gente tem são lampejos, são experiências que vão remeter àquilo que um dia a humanidade viveu. Mas viver o Éden, isso é impossível. Ou seja, então, a gente está vivendo aqui uma realidade transitória, que a gente chama assim de interregno, né? Um interregno aqui. E a gente tem que entender, nós estamos fora do jardim. Então não adianta olhar para o Éden e falar assim, não, vamos viver aquilo que está lá, vamos restaurar aquilo que está lá. Ou seja, o único que pode restaurar está fora da gente. Exatamente, não é o que fora a gente da faz gente, que vai fazer a gente voltar para o Éden. Né? A ideia que o texto passa, quando você estava falando de Gênesis 3,15, é que se não fosse Deus que colocasse inimizade entre a gente e a serpente, ia ser todo mundo amigo da serpente. Sim. Se não fosse Deus, tipo, a gente ia estar lá tentando colocar folha de figueira, não dá certo. É Deus que dá a possibilidade de um dia a gente poder voltar, porque agora a gente não consegue voltar, né? Esse descendente que vai vir, que vai acabar com o mal. E por incrível que pareça, até a morte que aparece aqui no texto, ela é um ato de misericórdia, né? Porque você tem um mal que não se perpetra, não dura eternamente. Você tem um mal que ele tem um limite. A minha vida, ela é limitada. A ação da minha vida é limitada. A ação do mal que os outros realizam é limitada. Então, esse mal, ele não vai se perdurando. Embora ele seja renovado à medida que as gerações vão surgindo, vão aparecendo, mas ele nunca vai ter o domínio completo, pleno. Então, o ato da morte é um ato de misericórdia também, dentro dessa realidade de tanta ambiguidade que a gente vive, né? Acho que agora é Acho isso que mesmo. é isso mesmo. Então, no próximo estudo, a gente vai ver as consequências agora, que todo mundo conhece no seu dia a dia, mas como o texto bíblico vai falar das consequências dessa vida agora com essa nova perspectiva. Então, E a gente passa também a olhar com esse olhar de esperança. Sim. Por causa dessa promessa. Né? Ou então, seja, não está tudo totalmente perdido. Não está tudo totalmente perdido. E a história aqui dos personagens bíblicos, as alianças que vão aparecendo na Bíblia, essa busca, porque a gente vê essa ação de Deus buscar o homem. É Deus que vai no jardim em busca do homem. O homem se esconde, mas Deus busca pelo homem. Né? É até irônico isso aqui. Ele perguntando, onde estás? Deus sabe todas as coisas. Mas ele é mostrado aqui nessa busca pelo homem. Então nós vamos ver isso na Bíblia. Essa busca de Deus pelo homem, esse desejo de Deus de reatar o relacionamento de aliança com o homem. E como isso vai sendo feito com base nessa promessa de Gênesis 3,15, desse descendente da mulher que viria. Então é isso, até lá, gente. Até o próximo lá. estudo. Até o próximo, então.